Se você quer alcançar um próximo nível com a plataforma OutSystems através de uma nova certificação e assim se valorizar mais nesse mercado e estar pronto para novas oportunidades, fica ligado nesse vídeo até o final, pois eu garanto que você não vai se arrepender. Olá, dragão, como é que está essa força por aí? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu confesso que eu já estava com saudade de gravar vídeos aqui para o canal e eu tinha marcado o dia de hoje para gravar um vídeo para vocês, mesmo estando com a garganta um pouco arranhando porque começou o inverno aqui em Portugal. Eu tô aqui para gravar mais um conteúdo para vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem e não conhecem o canal da Trusted, meu nome é James Andrade, eu tenho 27 anos e já faz 8 anos que eu trabalho com a plataforma OutSystems. Eu sou o fundador e principal mentor da Trusted School, que é uma escola de tecnologia com foco em OutSystems. Se você ainda não nos conhece, não conhece os nossos cursos, dá uma olhada no nosso site e saiba mais sobre a Trusted School. O link para o nosso site vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu também sou considerado um champion da plataforma pelos conteúdos que eu venho produzindo aqui nesse canal. Por isso não deixa de dar uma olhada no nosso canal e ver os vídeos que já temos disponível. São mais de 100 vídeos e esses vídeos têm ajudado muitas pessoas a se desenvolverem e a aprender coisas novas, a se preparar para a certificação. Por isso dá uma olhada no nosso conteúdo e compartilha com aquele seu colega que está interessado em aprender mais sobre OutSystems ou aquele seu colega que já trabalha com OutSystems, mas deseja aprender uma coisa nova. Nós temos conteúdos que vai desde o básico até conteúdos mais avançados. Então eu te garanto que tu vai encontrar algo que vai te ajudar a aprender uma coisa nova. Bom, como eu sei que a vida é bastante corrida, vamos direto ao ponto, vamos direto ao conteúdo desse vídeo. Então, começando aqui com o nosso conteúdo de hoje, para quem conhece já o nosso canal sabe que eu adoro fazer aqui desenhos num mapa mental, acho que isso ajuda bastante a nos guiar aqui no nosso conteúdo. Então, preparei aqui um mapa mental para vocês numa plataforma diferente da habitual, normalmente utilizamos o Miro, e eu decidi hoje experimentar uma plataforma nova, então fica aqui o mapa mental nessa plataforma que é já compartilhando aqui com vocês também, que é o ScaleDraw, que é uma dica aí do meu amigo Diógenes, que utiliza essa ferramenta, e eu, como sou um curioso nato, decidi também testar essa ferramenta. Então, testando essa ferramenta aqui com vocês, preparei um mapa mental aqui para falarmos sobre super dicas para o exame Mobile Specialist da OutSystems. E o que é que vamos ver no nosso vídeo hoje? Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha jornada e qual é o meu conhecimento acerca desse assunto, desenvolvimento de aplicações móveis em OutSystems. Eu vou te apresentar 3 principais motivos para você se dedicar e tirar essa certificação. Eu vou falar aqui também para vocês alguns avisos importantes, então uma pequena adenda aqui ao nosso conteúdo. Eu vou passar alguns avisos importantes para vocês de tudo que está rolando na Trusted School, e depois vem uma das partes mais interessantes aqui desse vídeo, onde eu vou fazer o habitual, que eu já fiz também para a certificação Reactive, onde nós vamos examinar o detalhe dessa certificação, os conteúdos, onde podemos pesquisar mais sobre os conteúdos, onde podemos estudar, e realizar aqui um simulado ao vivo com vocês, onde eu vou responder algumas questões do simulado que é disponibilizado pela própria plataforma, e vou comentar essas questões com vocês na medida que também estudamos esse assunto em conjunto, ok? Então vai ser muito interessante o nosso vídeo de hoje, por isso não pisca nem um minuto. Eu vou começar aqui pela minha apresentação e a apresentação da minha experiência em relação ao desenvolvimento de aplicativos móveis em OutSystems. Eu já participei de 4 grandes projetos onde desenvolvi aplicativos móveis do zero para grandes empresas, e dentro desses projetos tive muitos desafios, principalmente com a questão da sincronização dos dados e fazer com que esses aplicativos funcionassem offline. Então esse é um dos grandes desafios aí do desenvolvimento mobile, no OutSystems. Acho que não só no OutSystems, porque realmente essa questão do armazenamento local da informação, fazer um app funcionar offline e depois sincronizar essa informação com o servidor quando tiver internet disponível, os padrões que existem em relação a essas sincronizações. Existem padrões mais simples, padrões mais complexos, então isso é sempre um bom desafio, e dentro desses 4 projetos eu aprendi muito sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis. Inclusive, eu
participei desses projetos antes mesmo de conhecer o Reactive. Na verdade, eu tive muita experiência em aplicativos móveis antes mesmo de existir o Reactive, né? Antes mesmo de vir a tecnologia Reactive. Então, isso acabou me ajudando também e facilitando, uma vez que a base do desenvolvimento, né, os conceitos em relação ao desenvolvimento de aplicativos móveis em OutSystems e do Reactive, eles se cruzam bastante. São praticamente ali a mesma forma de se desenvolver. O que muda são as capacidades nativas do telemóvel, né, que é natural. O app funcionar também, ter essa possibilidade do app funcionar offline. Então isso envolve toda a questão de local storage, armazenamento local de informação, sincronização dos dados. Então são alguns pontos ali que diferem e é nisso que a gente vai estar se focando aqui no vídeo de hoje e vamos estar realizando aqui esse estudo em conjunto. Uma pequena curiosidade é que eu só vim ter a certificação mobile recentemente, acho que faz pouco tempo, nem sei exatamente quanto tempo faz, mas faz pouquíssimo tempo que eu conquistei essa certificação, mesmo tendo passado quase 3 anos desenvolvendo aplicações móveis em OutSystems. Então, uma coisa curiosa é que uma vez um cliente precisava de um recurso e precisava de um recurso com experiência em aplicativos móveis. E ele queria que essa experiência fosse comprovada também através da certificação. Então, isso quase anulava ali a minha experiência de 3 anos, né? O meu know-how, o meu saber fazer, por não ter ainda a certificação. Por isso que eu recomendo fortemente que você concretize, né, valide se você já tem esse conhecimento de desenvolvimento móvel com a certificação. E se você não tem, é uma ótima oportunidade para aprender. O que me leva, na verdade, ao nosso segundo tópico do vídeo de hoje, que são 3 motivos que eu trago aqui. Existem mais, naturalmente, vão existir outros motivos, mas eu vou trazer aqui 3 para você tirar essa certificação, para você se dedicar e começar o ano, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas ter essa conquista esse ano, adicionar aí esse selo, essa certificação ao seu currículo, e eu vou te dar 3 motivos para que você faça isso. O primeiro motivo de todos é aprender coisas novas. Então, eu já tenho algumas certificações da OutSystems e a parte que eu gosto mais, a parte que depois de tudo eu vejo que valeu realmente a pena, é a caminhada, é as coisas novas que eu aprendi durante a preparação para essa certificação. E isso realmente, se preparar para uma certificação, ter uma certificação agendada, nos ajuda a impulsionar essa necessidade de estudar sobre aquele assunto. Então é muito divertido toda essa jornada de aprendizado e com certeza durante a preparação para essa certificação você vai aprender muitas coisas novas, o que vai fazer naturalmente com que você se torne um bom profissional, um profissional melhor. E um bom profissional, é claro que ele é valorizado no mercado de trabalho. Então esse é o segundo ponto. Tendo essa certificação no seu leque de certificações, digamos assim, no seu currículo, vai fazer com que você seja também melhor visto pelo mercado ou mais valorizado pelo mercado. Eu já vi alguns casos em que a pessoa recebia um valor a mais para cada certificação que ela tinha. Então, é algo curioso aí do mercado. Eu não sei se eu sou 100% de acordo com esse ponto. Eu acho que o saber fazer e o conhecimento, ele vale bastante, mas, querendo ou não, o certificado ele é uma forma de comprovar que você tem esse conhecimento, né? Pelo menos ali é uma forma validada de comprovar que você passou por essa experiência e obteve esse conhecimento. Então, para ser mais valorizado no mercado, para conquistar novas oportunidades, dedique aí algum tempo para tirar uma nova certificação e mobile é uma boa escolha, o que nos leva ao nosso terceiro ponto, que é desenvolvimento de aplicativos móveis. Eu acredito que eu coloquei aqui é uma grande tendência, mas eu acredito que já nem é mais uma tendência, é uma realidade, né? Os dispositivos móveis, eles estão no nosso dia a dia. Você garanto que pode estar com um nas suas mãos nesse momento. Então, desenvolver soluções que utilizam as capacidades nativas do telemóvel ou do celular é o dia de hoje. É fundamental ter essas habilidades e saber o que é que difere das aplicações que talvez você já desenvolva, que são as aplicações webs, né, aplicações reativas. Então, agora chegou a hora de você aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações móveis
e tirar o partido, né, de capacidades nativas do telemóvel e dessa experiência que é possível de proporcionar ao utilizador através de aplicações móveis. Bom, com esses 3 motivos, agora com certeza você está mais motivado para tirar sua certificação Mobile Specialist da OutSystems. E com isso eu queria deixar aqui alguns recados importantes, alguns avisos importantes do principal patrocinador desse canal, que é a própria Trusted. Então, vou deixar aqui alguns recados importantes para você. Um deles é o nosso novo site, trusted.school. Você pode acessar o nosso site e conhecer mais sobre a nossa escola de programação, saber mais sobre os cursos que temos disponíveis. Então, você vai saber um pouco mais sobre as nossas formações, os nossos produtos, sobre os nossos parceiros. Fica aqui o nosso site para você explorar mais e nós estamos com inscrições abertas para o nosso Bootcamp. Então, se você quer ter aquele apoio na preparação para essa certificação e, em paralelo, aprender além do que é requisitado na certificação, aprender através de cenários reais, através de projeto, ter um grupo no Discord onde você possa discutir e aprender mais sobre esse tipo de desenvolvimento, nós vamos estar à tua espera no nosso Bootcamp Mobile, que começa no dia 6 de fevereiro de 2023. Então, as inscrições estão abertas e se você quiser saber mais, basta entrar aqui na nossa página referente ao Bootcamp. Tem aqui todas as informações em relação a público-alvo, metodologia, formato, horário, duração, os módulos que vamos estudar em conjunto, valor, forma de pagamento também, depois você consegue ver através da Hotmart. Por isso, não deixa de visitar aqui o nosso site e saber mais sobre o nosso Bootcamp Mobile. Se você ficou com alguma dúvida ainda, então basta clicar aqui no WhatsApp, que eu faço questão de conversar um pouco mais com você, conhecer a sua trajetória e te explicar sobre como funciona os nossos cursos. Então, fica aqui o recado. De volta aqui para o nosso mapa mental, eu não poderia esquecer também de dizer que estamos com 10% de desconto ativo, então basta usar o cupom DRAGÃO10 que você vai ter esse desconto. Esse desconto são para os primeiros inscritos ou até o dia 15 de janeiro, então corre para aproveitar esse desconto. Para além dessa informação sobre o nosso Bootcamp Mobile, também existem outros 2 cursos que já estão com as inscrições abertas, que é o Penso Logo Resolvo Problemas, um curso que é uma introdução à programação, onde você vai aprender sobre pensamento computacional, como o computador funciona, então desde o que é o hardware, do que é o software, como funciona a memória, como funciona a CPU, a arquitetura de um computador, a história da computação, então elementos básicos para que você seja realmente um profissional na área e não uma pessoa que vai estar focada apenas na ferramenta e na manipulação da ferramenta, ok? Então é preciso ter essa preparação inicial. Então por isso que nós criamos esse produto que antecede a nossa academia, que é mais focada no desenvolvimento prático em OutSystems que o mercado procura. Então Penso Logo Resolvo, como eu estava a falar, ele tem o pensamento computacional, o que é a computação, introdução à computação, como funciona a internet, então protocolos, APIs, cliente-servidor, como é que isso tudo funciona por debaixo dos panos, digamos assim. Vamos também aprender uma linguagem de programação, que é o JavaScript, e lógica de programação com JavaScript, e também as outras tecnologias também que compõem uma página web, né? Então vamos falar sobre HTML e a estrutura ali do HTML e também sobre CSS. Então no final desse curso você vai ter uma base que vai garantir que a sua continuação, a sua evolução como programador foi através de uma base sólida, onde você aprendeu os princípios, né, da programação. E depois nós temos a nossa academia, que estava aqui na verdade com a data errada, começa no dia 6/4, né, a nossa academia OutSystems, que tem 14 semanas de duração, que vai do 0 ao avançado, preparando você para o mercado de trabalho com a construção de um portfólio, né? Vamos desenvolver um projeto para a área bancária, um projeto para a área dos seguros, realizar uma preparação para a certificação e no final do curso nós vamos disponibilizar o teu perfil, né, com todo o seu trajeto, com todo o seu resultado durante a academia para parceiros da Trusted que vão avaliar o teu perfil e possivelmente você vai encontrar uma grande oportunidade no final do nosso curso. E por último, mas não menos importante, temos aqui as informações sobre a nossa academia, que
não estavam corretas, por isso já fiz aqui o ajuste. É um curso de 14 semanas que vai do básico ao avançado em OutSystems. Você pode saber mais também no nosso site. Eu explico em detalhes sobre como tudo isso funciona. E é, na verdade, mais do que um curso, é uma estratégia para você entrar no mercado de trabalho. Por isso desenvolvemos um portfólio durante esse curso. Nós vamos ter também o desenvolvimento das tuas soft skills. Vamos ter também idioma como inglês. Vamos também ter a preparação para a certificação, e no final do curso existem empresas que são parceiras da Trusted que vão estar de olho nos nossos alunos que chegam ao final do curso e conseguem demonstrar ali através do seu desempenho, através dos projetos que desenvolveu durante o curso, o seu potencial para esse mercado. Já dei os avisos, então vamos voltar aqui para o topo, onde vamos para uma das partes mais interessantes aqui da nossa live de hoje, onde vamos entrar no detalhe da certificação que está disponível no próprio site da plataforma, e eu vou comentar sobre esse detalhe aqui junto com vocês, deixando aqui uma estratégia de estudos e também realizando um simulado em conjunto com vocês e respondendo aqui algumas questões. Bora lá? Bom, pessoal, então bora lá. O primeiro passo que você deve fazer, depois que você decidir que você deseja tirar uma nova certificação em OutSystems, é visitar o site oficial da plataforma, onde você consegue ver na parte de comunidade, training, você consegue ver aqui a área de certificações, onde você também consegue ver aqui todas as certificações disponíveis da plataforma OutSystems, e cada certificação vai ter aqui um link para você baixar, para você fazer o download do detalhe desse exame. Então, isso aqui vai ser um arquivo zip, né? Vou clicar aqui para vocês verem. Isso aqui é um arquivo zip, e dentro desse zip vão vir vários idiomas, né, os disponíveis aqui para essa certificação. Nesse caso, inglês, espanhol, japonês e português. E dentro de cada idioma vai vir dois arquivos. Um arquivo especifica o detalhe da certificação, ou seja, quais serão os assuntos abordados naquela certificação, onde encontrar material para estudar sobre aquela certificação, e um outro arquivo, se esse assim estiver disponível, não está disponível para todas as certificações ainda, acredito eu, mas esse segundo arquivo, ele é um exame exemplo, que é um simulado, onde você pode estar usando esse simulado para aperfeiçoar os seus estudos, para estudar com base também nesse simulado, para que você entenda como as questões são colocadas na certificação e também alguns principais tópicos e como eles são cobrados no exame. Então, é um pouco dessa estratégia que eu vou compartilhar com vocês para a certificação mobile. Bora lá ver o detalhe dessa certificação e depois resolver algumas questões de simulado em conjunto? Então, de volta aqui para o nosso mapa mental, o primeiro arquivo que eu vou abrir é o arquivo que tem o detalhe da certificação. Bora lá? E aqui eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre uma das principais estratégias que eu utilizo quando eu vou realizar algum exame de certificação. Primeiro, ler esse documento com atenção, entender quantas questões é que caem no exame. Então tem bastante informação relevante aqui nesses documentos. Qual é a quantidade mínima aqui de questões que você precisa acertar para passar no exame? A duração aqui, nesse caso, é 1 hora, né, do Mobile Specialist. Existem outros exames na OutSystems e esse valor ele é diferente para cada tipo de certificação. Então, você precisa ter atenção aqui para que você saiba com antecedência quanto tempo você tem para realizar o exame e quantas questões é que cai nesse exame. E aqui, descendo um pouco mais, nós conseguimos ter uma informação aqui relevante em relação ao que cai no exame e como é cobrado cada uma aqui dos tópicos, né? A volta aqui da certificação, a volta aqui do desenvolvimento de aplicativos móveis em OutSystems. Então, para cada tópico, para cada categoria, nós vamos ter aqui uma quantidade de questões e uma porcentagem, né, do score, né, uma porcentagem da quantidade de questões, né, quanto representa do total de questões aquele tópico. Então, por exemplo, sincronização de dados representa 25% do exame. Então, é um peso interessante, relevante, né? Vamos ter por volta de 5 questões nesse exame. Depois podemos ver aqui a categoria offline, que tem 40% do exame, então bastante relevante também. Plugins tem 10% do exame, então
aqui eu já queria compartilhar com vocês um pouco da minha estratégia, que é, se eu tiver que dividir meu tempo de estudo entre offline e plugins, eu vou dividir de acordo com o peso desses tópicos. Ok? E se eu tiver muita dificuldade em plugin, mas tiver uma facilidade maior em offline, eu vou preferir também reforçar o offline para que eu garanta esses 40% do que dedicar todo o meu tempo nos plugins, que é 10%, e no fundo poder perder ali algum ponto que eu poderia ganhar no offline. Então, um pouco da minha estratégia aqui compartilhando com vocês em relação aqui ao tempo e à dedicação e ao peso que eu dou a nível dos estudos para os tópicos. Se eu conseguir me preparar com antecedência, me preparar melhor para tudo, melhor. Mas sabemos que o nosso tempo ele é sempre limitado, então temos que ter uma estratégia também de como dividimos o nosso tempo. E já vi muitas pessoas se darem mal por se concentrar de forma excessiva em um tópico que ele tinha dificuldade e que representava, na verdade, uma parcela muito pequena do exame, então fez com que ele perdesse tempo. Poderia ter sido aproveitado melhor esse tempo nas outras questões que ele teria ali uma facilidade maior para absorver, né? Estaria melhor preparado para o restante do exame. Então, não cometam esse erro de focar apenas nas suas falhas. Veja se essa sua falha ela tem uma grande representação do exame, perfeito? Então, isso foi só um exemplo aqui. Eu não quero dizer que plugins é difícil, que você tem aqui alguma deficiência em relação aos plugins, mas fica aí o exemplo para você. Depois, em relação à lógica específica de aplicações mobile, como por exemplo aqui o Infinite Scroll, né, que é aquela coisa que vamos passando assim com o dedo e aí os dados vão sendo carregados à medida em que chegamos ao fim da nossa tela. Os System Events, que são eventos também específicos do mobile, então não confunda esses eventos aqui com outros eventos, por exemplo, do ciclo de vida de uma aplicação reactive. O debug, que é diferente também no mobile, né, principalmente quando a gente precisa debugar funcionalidades nativas do dispositivo. Então é também um assunto cobrado na certificação. E por último, mas não menos importante, que é a forma como geramos um aplicativo nativo para que ele depois possa ser publicado, por exemplo, nas lojas do Google e da Apple. Então existe um processo para gerar esse aplicativo e esse processo ele também é cobrado aqui no exame, perfeito? Então com isso, percebendo aqui quais são as categorias e os tópicos que caem no exame e a porcentagem, você consegue traçar aqui um planejamento de estudos também mais orientado aqui e com um peso de tempo de dedicação de acordo com, no fundo, o peso também de como isso é cobrado no exame. Então, um exemplo prático, se eu tenho 5 dias para estudar, né? Se eu tiver 5 dias aqui para estudar, eu não posso perder, por exemplo, um dia inteiro estudando sobre debug. Né? Imagina que você está com problema e não consegue replicar o debug, aí você passa 1, 2 dias, imagina num caso mais extremo, estudando e tentando replicar 2 dias sobre debug. Então não seria muito bem aplicado aqui esse peso de estudo para que você possa ter sucesso nesse exame, ok? Claro que aqui também eu sempre digo que existem formas diferentes de estudar. Uma coisa é estudar para aprender a fazer, uma coisa é estudar para o dia a dia ali, né, dos desafios do dia a dia, e outra coisa é uma preparação para um exame, né? Então, a preparação para um exame, ele requer uma estratégia, né, muito mais afiada, diria eu. Então, mas vamos lá dar continuidade, porque o que vem aqui a seguir é muito interessante também. Uma das melhores formas aqui que o OutSystems recomenda para que você se prepare para uma certificação é realizando um bootcamp com alguma das parceiras OutSystems, e eu tenho orgulho de dizer que a Trusted agora é uma parceira de educação da OutSystems. Então nós temos o nosso bootcamp com as inscrições abertas, não deixe também de considerar essa hipótese. Porém, você consegue sim se preparar de forma autônoma, então nós vamos ter aqui também recursos online, temos um Guided Path específico aqui para o mobile, então você consegue estudar através de um caminho guiado, né? As primeiras aulas, elas acabam se repetindo com o conceito também do Reactive, modelagem de dados e etc., mas depois
ali pelo meio para o final, você vai ter os assuntos específicos do mobile. Então, considerações ao desenvolver um aplicativo móvel, considerações de design, né? Vamos ver geração de aplicativo móvel, plugins. Então, aqui nesse documento você tem um link que já te leva para o curso. Bora lá experimentar, por exemplo, aqui o Native App Generation. Perfeito. Então ele já me leva aqui para o training, né, do OutSystems, e já me leva aqui para o curso do App Generation. Então basta aqui assistir esses vídeos com atenção, tomar notas, né? Eu sempre recomendo que você tome notas. Então o OutSystems já te dá todo esse apoio para você se preparar também para essa certificação. A minha recomendação aqui é que você veja tudo. Você veja todos os cursos, todos os vídeos, toda a documentação que ele sugere, tome notas no caderno. Então aproveite e se jogue de cabeça aqui, estude bastante e aproveite a jornada. Okay? A melhor etapa não é depois, quando você faz o exame, tem a certificação. O que eu sempre me lembro é da jornada para conquistar essa certificação. Então aproveite essa jornada, perfeito? Aqui embaixo, nesse documento, a gente vai ter detalhes mais relacionados a como eu me registro me cadastro, né, para marcar o exame, também no site da própria OutSystems. Quem fornece esses exames é uma parceira da OutSystems, e aqui também você vai ter indicações do que você deve fazer, né, caso aconteça algum incidente. Infelizmente tem sido muito comum alguns incidentes na realização dos exames online, né? Então, caso isso aconteça, você tem aqui também algumas indicações da OutSystems de como você deve proceder. Não deixe também de seguir aqui e ler sobre o guia, né, de como utilizar essa ferramenta online para a realização do exame, de validar que o seu computador está apto para a realização desse exame online. E aqui por baixo, por exemplo, caso aconteça algum problema, aconteça algum impedimento, a OutSystems recomenda que você envie um e-mail, entre em contato aqui com o training, o e-mail training@outsystems.com, e reporte o que aconteceu. Reporte também na página da própria Prometric, ou seja, outra ferramenta, outra plataforma aí que você esteja a realizar o exame. Normalmente é a Prometric. Então reporte caso aconteça algo inesperado, e eles sempre vão te ajudar com isso, vão repor o teu voucher se for o caso. Então tá aqui também as instruções para que você tenha um procedimento a seguir caso aconteça algo inesperado. O que eu sempre recomendo, se você tiver a possibilidade, se você vive em Lisboa, por exemplo, existe um centro físico onde você pode marcar e fazer, ir para o local. Então é uma sala super calma onde você realiza o exame. Eu prefiro sempre realizar presencial, então se você também tiver essa possibilidade, eu recomendo que você faça presencial. Bom, agora é com vocês. Eu deixo para que vocês avancem os estudos aqui desses tópicos, ou estude conosco em português no nosso bootcamp. E vamos agora para a próxima etapa desse vídeo, que é onde eu vou realizar o simulado em conjunto com vocês e vou compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre desenvolvimento de aplicações móveis em OutSystems com vocês, enquanto resolvo as questões do simulado e comento junto com vocês. Chegou finalmente a parte que vocês estavam esperando. Tenho certeza que vocês gostam também bastante dessa parte do simulado e de ter esses comentários sobre o simulado, respondendo, interagindo com vocês aqui, falando por que tal questão tá certa, por que a outra não está certa. Normalmente tem algum tipo de pegadinha e a gente sempre aprende bastante nesse tipo aqui de abordagem. Então bora lá fazer isso para o certificado mobile. Mas antes de eu iniciar, eu queria pedir para que você desse um apoio aqui ao nosso canal, deixando aqui um like nesse vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Também, se possível, compartilhar esse vídeo no LinkedIn, nas suas redes sociais. Isso ajuda aqui ao nosso canal a crescer, o conhecimento chegar a mais pessoas. E eu entendo que vocês também continuam aí nos acompanhando e gostando aqui do conteúdo do nosso canal, que vai evoluir a cada ano com o apoio de vocês. Por isso, deixa aí o like, se inscreve, compartilha com um amigo e bora lá para o nosso simulado. Vamos então para a nossa primeira questão do simulado. Eu vou fazer aqui uma leitura, um pouco em inglês, um pouco traduzindo aqui para o português para vocês.
e vamos discutir sobre esse assunto. Eu vou compartilhar com vocês um material, né, sobre esse assunto, o PowerPoint, que está disponível também no site da OutSystems, e vamos ver onde no PowerPoint a gente consegue encontrar informações, né, onde no vídeo ou no PowerPoint da OutSystems nós conseguimos encontrar informações sobre o tópico que está relacionado aqui com essa questão. Então, só deixando bastante claro para vocês de que a nossa estratégia não é olhar para essa questão e decorar qual é a resposta correta, mas sim entender qual é o assunto à volta dessa questão e perceber onde conseguimos obter mais informações sobre esses tópicos. Entender cada uma das alternativas também é uma oportunidade para estudarmos sobre o porquê essa alternativa ela está correta ou porquê esta alternativa está incorreta. Há grandes oportunidades aqui de perceber os tópicos que caem no exame e como podemos estudar mais e estar preparado para esse assunto, ok? Nunca veja esse tipo de preparação como decorar qual é a resposta correta para essa pergunta, porque raramente você vai encontrar uma questão idêntica, né? Normalmente eles mudam algumas perguntas, mudam ali a ordem, então nunca utilize a estratégia de tentar decorar qual é a resposta correta, perfeito? Então, combinado. Bora lá então para a primeira questão. Considerando aqui o local storage e entidades da base de dados, né? Considerando aqui o local storage and database entities em aplicações móveis, qual das seguintes sentenças é a correta? Então, atenção aqui que ele está procurando a sentença correta. Okay? Então, vamos analisar cada uma das hipóteses e avaliar se é correta ou não e por que não é a questão correta. Legal? Então, eu deixei aqui um link já direto aqui para estudarmos. Eu vou abrir aqui no Drive o PowerPoint de uma das aulas lá do Guided Path, né, do Local Storage do OutSystems, e aqui nós vamos ter informações relevantes que vai nos ajudar a responder aquela questão. Primeiro eu vou avaliar, depois eu volto aqui nesse PowerPoint para te mostrar onde eu consigo ter a informação ali relacionada ao tópico que eu vou responder. Bom, letra A. The referential integrity, ou seja, a integridade, né, ali dos dados, a integridade entre as referências entre tabelas é garantida no local storage, né, nas entidades do local storage por padrão. Então ele aqui está dizendo que a integridade dos dados, né, a integridade das relações, das referências é garantida por padrão no local storage. Okay? O que é isso? A integridade dos dados. Então olha aqui a oportunidade para você aprender mais. O que é isso? Quando ele fala de integridade das relações entre tabelas, né, da integridade das referências entre tabelas no modelo de dados relacional, ele está falando, quando a gente olha para o OutSystems, ali do delete rule. Sabe aquela propriedade que você aprendeu lá no Reactive, o delete rule, que ao excluir uma linha numa tabela, qual deve ser o comportamento nas outras tabelas que utilizam aquela linha como uma referência, que possui uma chave estrangeira do qual está preenchido com aquela linha que acabou de ser excluída ou o usuário está tentando excluir aquela linha. Então, essa é a integridade. E aí temos algumas opções, né? Temos o protect, temos o delete e temos o ignore. A integridade dos dados ela é mantida ou quando nós protegemos e não deixamos excluir aquela linha, caso ela esteja a ser utilizada, ou no delete, porque ao deletar aquela linha eu também vou deletar ou excluir, né, as linhas que utilizam aquela referência e dessa forma eu vou manter os meus dados, né, íntegros, né? Eu vou manter os meus dados com coerência. Eu não vou ter nenhuma linha que depois não vai conseguir se conectar com uma linha que foi excluída, né? Então isso é manter a integridade. Apenas uma das hipóteses não mantém a integridade dos dados, que é o ignore. Então o ignore, ele no delete rule, né? Espero que você esteja conseguindo aí visualizar essa parte da base de dados. O ignore, ele é a única opção que não garante a integridade, porque eu posso excluir essa linha e eu vou ter um outro registro em uma outra tabela que vai estar com uma referência para uma linha que não existe mais. Então eu nunca mais vou conseguir
perceber que informação era aquela que estava sendo referenciada naquele campo, naquela chave estrangeira. Então, quando ele diz aqui na opção A que o local storage garante por padrão, é falso, porque vamos voltar lá para aquele PowerPoint e aqui nós conseguimos ter uma das etapas onde nós vamos conseguir, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente para vocês. Perfeito. Então aqui ele vai falar sobre Reference Attributes em Local Storage, né? Em entidades locais. E já agora entidades locais, pronto, são aquelas entidades que vai armazenar informação no dispositivo, né? No local, ali no seu dispositivo, no telemóvel, né? Ou outro dispositivo que você esteja utilizando. Então as informações só existem ali no seu telemóvel e funciona no offline, você consegue obter os dados no offline. Então ele aqui vai falar sobre Reference Attributes numa Local Storage, vai falar que você pode criar atributos para referenciar outras entidades sem problema algum. Os atributos, né, podem ser do tipo Entity Identifier, até aqui normal, idêntico ao que temos anteriormente, e vai dizer que por padrão, né, e é setado na verdade automaticamente, sem a hipótese de mudarmos, o delete rule vai ser ignore. Então deixa eu ver se eu ponho aqui um zoom para que você possa ver melhor. Então o delete rule é setado automaticamente como ignore e você pode ver que ele não é possível de ser alterado, ok? Então essa é justamente a única hipótese que não garante a integridade, o que faz com que aquela questão seja absolutamente falsa. Aquela questão, aquela opção. Então bora voltar lá. Então já sabemos que essa primeira é falsa e sabemos o porquê que dela é falsa. Ok? Então vamos para a letra B, e antes aqui eu esqueci de recomendar isso, para que você faça o exame por conta própria antes mesmo de ver esse vídeo e depois veja aqui com os meus comentários para saber se você está no bom caminho, se você percebeu bem ou até para aprender algo novo, né? Então recomendo que você tente fazer antes e depois venha aqui para o nosso vídeo para fazer em conjunto comigo. Perfeito? Então bora para a letra B, onde ele diz que Database Entities support Composite Keys, but Local Storage Entities do not. Já ia falar em inglês. Então, entidades normais do OutSystems, né? Como ele está dizendo aqui, entidades normais, suporta chaves compostas. O que é uma chave composta? É quando eu posso ter uma chave primária, por exemplo, que é um ID, composta por dois atributos. Então eu tenho, por exemplo, o ID e CPF, ou nome CPF, ou nome e NIF, no caso aqui de Portugal, como sendo o atributo identificador, né? Como sendo a chave composta por dois atributos de uma tabela. Isso não é possível de ser feito no OutSystems, nem mesmo para as entidades. Nós conseguimos criar índices, definir índices como único, mas não conseguimos criar chaves compostas, como conseguimos diretamente na base de dados. Então é mentira para as bases de dados, para as entidades normais e também para o local storage. Então esse aqui é tudo mentira. E eu acredito que esse ponto acho que não tem em específico naquela apresentação, porque até requer conhecimentos das entidades normais do OutSystems, perfeito? Vamos para a letra C então. Local Storage Entities must map an existing database entity. Então aqui está uma das pegadinhas mais comuns aqui nos exames de certificação, que é o must, ou deverá ter, né? Então é diferente do must, do can be, né? Principalmente se você estiver fazendo o exame em inglês e o inglês não for a sua língua nativa. Então, Local Storage Entities deverão ser mapeadas, né? Deverão mapear uma entidade existente, uma entidade normal, né? Uma database entity existente. Essa é falsa. Por quê? Por causa do must. Deveria ser aqui um can, por exemplo. Pode ser feito dessa forma. Eu posso criar uma entidade no local storage que ela é uma réplica, digamos assim, uma réplica, não uma réplica fiel, porque depois a gente já entra no outro assunto, que é a modelagem de dados para o local storage, deve ser mais leve do que as entidades da nossa base de dados real, mas aqui não necessariamente ela vai ser criada através dessa referência para uma base de dados do servidor, né, para uma entidade normal, digamos assim, desculpem. Elas podem ser, eu posso também criar uma entidade no local storage do zero,
que não mapeia com nenhuma entidade do servidor. Então, essa daqui é falsa por conta do must. Deveria ser aqui no máximo um can. Pode ser mapeada com a base de dados existente, ok? Falso, falso, falso. Só nos restam aqui a D, que fala sobre static entities. Podem ser criadas entidades estáticas na base de dados normal, ok? Porém, não podemos criar entidades estáticas no local storage. É verdade. Ok, então isso aí podemos experimentar, podemos ir lá no OutSystems, dar aqui uma volta, vamos ver se vamos lá no OutSystems, para eu validar aqui esse último ponto com vocês. Eu tô aqui no OutSystems, num app aqui qualquer no meu ambiente e, por exemplo, tô aqui no local storage e ao clicar com o direito eu posso adicionar uma entidade do zero. Ok? Posso adicionar uma entidade a partir de uma entidade da base de dados existente, ok? Então isso, essas duas possibilidades anula aquela que diz must, né? Deverá ser a partir da base de dados, pois eu posso criar uma do zero e eu não tenho aqui a opção de adicionar uma nova entidade estática. Então aquela no último, no final acaba por ser verdadeira. Aqui não dá, no database dá. Então aquela última opção é a opção verdadeira. Bora lá voltar para o exame? Então a nossa opção correta aqui é a letra D e deixo aqui a recomendação para que você estude mais sobre base de dados, local storage, através dos vídeos da OutSystems, e para que você possa responder com propriedade qualquer tipo de questão que caia sobre esse assunto, ok? Se você está gostando, se você gostou aqui dessa primeira discussão de uma questão, nós falamos sobre tantas coisas, né? Podemos tirar muitos conhecimentos daqui. Já deixa um like, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com um colega, ok? E vamos em frente, vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão aqui vai falar o seguinte: considere a seguinte sentença. Quando eu estou buscando, né, quando eu vou fazer um fetch do local storage, os aggregates sempre são disparados, né, quando o ecrã se inicializa, né? Então, no inglês aqui, when fetching data from local storage, the aggregates are always triggered when the screen is initializing. Ou seja, está dizendo aqui o quê? Que sempre quando eu vou fazer um fetch do local storage, ele começa no início. Então, para quem já está habituado com o Reactive, nós temos o @start e o onDemand como propriedade do aggregate. Isso define se o aggregate ele vai rodar logo no início do ecrã, quando o ecrã estiver sendo inicializado, ou se ele só vai rodar, né, se essa requisição para o servidor só vai rodar quando for demandado. Only on demand, ok? Então, nessa sentença aqui ele está afirmando que no local storage é sempre quando o ecrã está se inicializando, ou seja, a propriedade ela está sempre no @start, ou na verdade pode até nem existir essa propriedade. Então, uma outra estratégia, né, que eu uso bastante aqui nos estudos é verificar na prática o que realmente é verdade. Então, ele vai perguntar depois qual das opções é verdadeiras, mas a primeira coisa que eu faria aqui era olhar para o OutSystems e checar se realmente o fetch no local storage ele não tem essas duas opções do @start e only on demand. Bora lá no OutSystems verificar isso. Então, de volta aqui no OutSystems, eu vou entrar aqui em uma das interfaces, e pode ser essa aqui, por exemplo, e vou clicar aqui com o direito, fazer um fetch data from local storage, por uma coisa aqui qualquer. E olhando aqui para as propriedades desse aggregate, nós temos aqui o @start, ok, que é o do início, né, quando o ecrã logo está inicializando, e temos o only on demand. Então, isso aqui, ter essas duas opções já anula ali aquela sentença já é incorreta. Eu sei que existem as duas opções aqui no local storage. Então, vamos voltar agora com essa visão para avaliar essa questão. Avaliando essa questão agora com esse ponto de vista, nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver que tem opções que diz que essa sentença é correta e opções que diz que essa sentença é incorreta. Então, utilizando aqui estratégias também de exames de múltipla escolha, eu já anulo as duas que diz que são que é uma sentença correta. Eu já sei que é uma sentença incorreta. Então, eu vou agora me focar nessas duas hipóteses. Ou poderia fazer isso em um exame real. Aqui, como eu estou estudando junto com vocês, eu vou olhar um a um. Então, bora lá analisar a primeira opção, a opção A.
a sentença é correta. O local storage aggregate são disparados, né, quando o utilizador acessa o ecrã e antes do database aggregate, né? Ainda inclusive tem uma outra coisa aqui errada que pode te confundir, mas eu vou te mostrar aqui através desse PowerPoint aqui de estudos, que isso aqui também é uma outra mentira, ou seja, o local storage ele não acontece necessariamente antes das requisições para a base de dados, então tudo que for fetch vai acontecer em paralelo, ok? Então, mais uma mentira aqui nessa sentença. Perfeito. Letra B, então, a sentença está incorreta, boa, concordo. O local storage aggregate on screens, eu vou misturando aqui inglês com português, roda apenas quando os database aggregates terminam. Olha aqui, ele tá fazendo um mix aqui das coisas, né? Ele tá requerendo aqui o nosso conhecimento sobre a propriedade at start e only on demand e a ordem de execução dos aggregates. Então percebam que são dois conhecimentos sendo validados aqui e eu vou compartilhar com vocês que, primeiro, a gente já comprovou que nas propriedades do aggregate local storage existem as duas opções, at start e only on demand, perfeito? Então a primeira sentença é incorreta. Segundo ponto, mesmo sendo uma fetch no local storage ou uma fetch na base de dados, ambas acontecem em paralelo. Então, compartilho esse conhecimento aqui com vocês também e faz com que essa aqui seja mentira, porque ela diz que roda apenas quando a query do database termina, perfeito? Vamos para a letra C, que é a única que é incorreta, né? Já essa aqui é correta, já não estaria válida. Então vamos apostar bastante aqui nessa C, que diz que a sentença é incorreta, é verdade. E local storage aggregates on screens podem também ser disparados como on demand. Perfeito. Então essa letra C aqui está adequada e está correta. Vamos só, por via das dúvidas, confirmar aqui a letra D. A sentença é correta, é mentira, né? Já começa daí. E o local storage aggregate são sempre disparados quando o ecrã está inicializando e rodam em paralelo com o database aggregates. Então, pelo menos essa segunda parte aqui tá... Pelo menos essa parte aqui, olha. And run in parallel. Roda em paralelo com os aggregates para a base de dados. Esse pedacinho aqui é verdade nessa letra D. Mas este pedaço aqui, que roda sempre no initialize, e dizer que esta sentença aqui está correta é falso, né? Então já anula D. A nossa questão aqui, a nossa opção selecionada é a opção C, e eu vou te mostrar agora lá no curso da OutSystems, que tem também um material disponível para você fazer download. Nesse PowerPoint nós vamos encontrar informações relevantes aqui que nos ajuda a perceber que as nossas opções estão realmente corretas. Então vou aqui à procura dessa informação, fazendo fetch, escolher a entidade, alimentar listas, tá aqui os aggregates acontecendo, ambos aqui no local storage, se for necessário no screen, não é? Mas aqui, essa imagem que é interessante para nós. Olha aqui, em paralelo acontecendo o get contacts do local storage e o get contact image do server, ok? Ambas em paralelo, então muito boa aqui. Vamos em frente, vamos ver se nos ajuda aqui a responder a questão do only on demand. Acho que alguns aqui a gente vai conseguir ver, se bem que a gente já provou dentro do próprio OutSystems, né? Mas provavelmente aqui ele tem alguma coisa sobre isso também. Acho que se tem, eu passei aqui direto, mas como ele diz que são similares, aqui é o database aggregate e a gente conseguiu comprovar dentro do próprio OutSystems a letra. Vamos voltar lá, já não me lembro qual é a letra. A letra C é a letra correta aqui nessa questão. E aproveitamos para estudar aqui e aprender mais sobre como funciona a busca, né, do local storage. Eu vou deixar aqui uma outra informação também interessante, que é uma das diferenças aqui para as entidades do lado do servidor, é que nós não temos, por exemplo, um SQL para o local storage. Então nós não conseguimos escrever um comando SQL como temos
para database, né, para as database entities, para as entidades normais, digamos assim. Nós não conseguimos escrever um comando SQL para o local storage, é sempre através dos aggregates. Fica aqui um bônus essa curiosidade. Pessoal, espero que vocês estejam gostando até aqui. E como esse vídeo ele foi uma parte mais introdutória também, eu apresentei ali os motivos para vocês, a gente viu o detalhe da certificação, a gente falou sobre a estratégia. Eu aqui na parte do simulado, nós vamos parando por aqui. Deixa aí nos comentários se você gosta desse tipo de abordagem, desse tipo de vídeo, se você também consegue aprender aqui junto comigo sobre esses conceitos, para que eu venha e faça um próximo vídeo com as demais questões que temos aqui nesse simulado, comentando junto com vocês o porquê das opções serem certas, o porquê das opções serem erradas, compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Aproveito também para fazer mais uma vez a chamada para os nossos cursos que estão com inscrições abertas. O Bootcamp de especialização mobile, então vamos ter 4 semanas de preparação, vamos a fundo nesses conceitos, aulas gravadas, aulas ao vivo, o voucher incluso para certificação, então simulados com questões bônus criadas pela nossa própria equipa. Então não deixa de saber mais aí sobre o nosso Bootcamp, e se mesmo com a informação no site você ainda tiver com dúvida, nos contacte via WhatsApp, que eu faço questão de falar melhor com você e de esclarecer todas as dúvidas que você tenha sobre o nosso Bootcamp. Para além do Bootcamp, o Penso Logo Resolvo, que é o curso de introdução à programação, e a nossa academia também estão com inscrições abertas. Então, se você se inscrever de forma antecipada, você garante um bom desconto. Então, mesmo que não seja para você, seja para aquela pessoa que sempre fala que está interessada em aprender programação e entrar para a área, compartilha com ela esse link, que garanto que ela vai ficar bastante satisfeita aqui com toda a nossa estratégia para formar novos profissionais na área de tecnologia. É isso aí, dragão. Espero que você tenha curtido o vídeo e tô muito feliz com essa minha volta aqui pro YouTube. Já tem uma agenda cheia aqui de vídeos para 2023. E deixa aí um like, deixa aí um comentário, que é para eu perceber se vocês estão aí, se os dragões ainda estão firmes no nosso canal, para que eu possa voltar aqui e criar mais conteúdos para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.